encerrariam o julgamento apresentando a regra, apresentando a lei, como as coisas devem funcionar. Se não, vão ficar mais tempo até firmar esse consenso. É uma bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar. Mais uma edição. E de novo, meu Deus do céu, constitucionalidade do Marco Civil da Internet. O julgamento está rolando. Nesse momento, enquanto gravo, falta o voto do ministro Nunes Marques. 8-2. Já tem maioria formada. É isso que importa para a nossa análise aqui. O presidente do tribunal é Roberto Barroso, quer fazer desse julgamento algo histórico, um marco na história do Supremo Tribunal Federal. São dois casos concretos, examinados, tratando com repercussão geral dos artigos 19 e 21 do já citado Marco Civil da Internet. Em questão, e essa é a função da Suprema Corte, a constitucionalidade desses artigos. Vou repetir aqui o que eu já disse várias vezes. Os dois artigos são perfeitamente constitucionais. Mas vá lá que o Supremo queira lhes declarar a inconstitucionalidade. Tem a última palavra, aquele que errará, se errar, errará por último, que declara a inconstitucionalidade. E já há maioria para a declaração de inconstitucionalidade desses artigos perfeitamente constitucionais de uma lei, meu Deus do céu, que tem esse texto está presente. É uma lei que existe. Tratam como se não houvesse lei, como se fosse uma terra sem lei, como se não houvesse punição possível para a rede social, para a plataforma, para a Big Tech, que descumprisse decisão judicial. O artigo 19 do Marco Civil da Internet é muito claro. E, aliás, ele expressa a regra que vige entre nós. Sobre conteúdos de terceiros, será penalizada, punida a rede social que, diante de notificação judicial, não extrair o conteúdo, a mediação judicial. Você está querendo mudar isso. Se acha que a lei é ruim, pode ser, eu talvez concordo que ela precise ser atualizada. O lugar para fazer isso é o Parlamento, é o Congresso, não o Supremo Tribunal Federal. Mas eles estão com a maioria formada para declarar a inconstitucionalidade, é do jogo, é o papel do Supremo, repito, errar por último. O perigo está especialmente agora, em que eles se preparam diante da tal omissão parlamentar, como se não fosse uma prerrogativa do Parlamento, como se não fosse próprio ao Parlamento, como se o Parlamento não pudesse se omitir diante de uma questão e como se a omissão não fosse uma posição diante de algum limite, ou mesmo de alguma pressão que seja. Todo mundo faz pressão, o Parlamento, inclusive o Supremo Tribunal Federal também faz seus lobbies no Parlamento. É do jogo. Mas aí a gente chega ao momento em que os ministros do Supremo abertamente falam em legislar, falam em teses, em propostas, e unificar propostas. Eles estão declarada a inconstitucionalidade, estão avançando sobre o espaço do Parlamento para dizer como deve ser, até onde pode ir, quando se deve tirar conteúdos do ar. E aí, o trecho que a gente vai examinar hoje é um trecho curtinho do final da sessão de quarta-feira, dia 25 de junho, tratando do assunto. Olha a tranquilidade com que Luiz Roberto Barroso fala das tratativas internas para legislarem mesmo. Solta aí, Claudião da Luz. Recurso extraordinário, portanto, o julgamento anterior dos recursos extraordinários 1.037.396, 1.057.258. Para aí, Claudião. Fica suspenso o julgamento. Segura. Ele está suspendendo o julgamento nessa sessão e eu quero registrar que, estando 8-2, nessa altura faltava ainda o voto do ministro Nunes Marques. Não que o voto do ministro Nunes Marques fosse mudar alguma coisa, embora ele pudesse e possa, porque enquanto eu gravo ele ainda não votou, não que ele não possa pedir vista, mas o ministro Luiz Roberto Barroso vai apresentar agora uma atividade política, uma reunião, como se fosse uma coisa muito natural, antes mesmo do voto do ministro Nunes Marques. De alguma maneira, fazendo uma pressão sobre o voto do ministro Nunes Marques,
E mesmo podemos dizer isso constrangendo o ministro Nunes Marques, no sentido de que o seu voto já não tem mais importância. Porque olha o que ele vai dizer agora. Solta aí, Claudião. Para internamente discutirmos as teses, se já conseguimos chegar a um acordo amanhã, nós procuramos. Segura. Suspende o julgamento, ainda faltando o voto do ministro Nunes Marques, 8-2 pela inconstitucionalidade, declarando a constitucionalidade de 2 votos, André Mendonça e Edson Fachin. Edson Fachin, aliás, um voto memorável, uma aula. O ministro Roberto Barroso diz, estamos encerrando a sessão de hoje para que possamos... Deixa eu pegar aqui o texto para ser bastante exato. Fica suspenso o julgamento para internamente discutirmos as teses. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, acaba de dizer, vocês viram, fechando a sessão, encerra o julgamento para que a gente possa internamente discutir as teses. Porque eles não simplesmente declararam a inconstitucionalidade de artigos perfeitamente constitucionais. Eles, cada um, apresentaram propostas, teses, regras, regulações sobre como se deve tratar das eventuais remoções de conteúdos em redes sociais, inclusive a revelia de decisão judicial, o que sim contrata a possibilidade de censura, que tem acontecido no Brasil, uma censura colateral em função, e uma autocensura mesmo das redes sociais. A gente pode até projetar isso. Então ele está dizendo que suspende o julgamento para que internamente possam definir teses. Está dizendo que vão sentar no café da manhã, no almoço, e vão, como se fossem políticos, internamente deliberar em busca de um consenso para o que será a regra, para o que será uma legislação, a parte do poder legislativo, sobre como a coisa deve funcionar. E isso sendo tratado com absoluta naturalidade, todos eles fazendo isso. O parlamento não faz, fazemos nós, como, repito, se não fosse prerrogativa do parlamento não fazer, não atuar em alguma área. Ele está admitindo com a maior tranquilidade que suspende o julgamento, e vai continuar agora, vocês vão ver, suspende o julgamento para resolver internamente qual vai ser a regra, e se conseguirem resolver isso rapidamente, já no dia seguinte, que é o dia de hoje, enquanto gravo, já no próprio dia 26, encerrariam o julgamento apresentando a regra, apresentando a lei, como as coisas devem funcionar. Se não, vão ficar mais tempo até firmar esse consenso. É uma bancada. É uma bancada política. Barbaridade. Toca, Claudião. Proclamaremos o resultado amanhã e, se precisarmos de um pouco mais de tempo, precisaremos de um pouco mais de tempo. Mas acho que avançamos bem nos debates, acho que estão maduros. Avançamos bem nos debates. É como se fosse um tribuno no parlamento. Avançamos bem no debate em busca de consenso, formação de maiorias por uma tese. O que ele chama de tese é a regra. É como serão reguladas as redes sociais doravante. E se precisarmos de mais tempo, precisaremos de mais tempo. Se der para resolver logo agora internamente, a gente resolve. E depois vem aqui e apresenta para vocês o que nós decidimos. Por regra. Durma, ou acorde, ou trabalhe, ou viva, com um barulho desse da nossa Corte Constitucional. É o fim, pelo amor de Deus, do Andreasa Reage. Eu ia dizer que voltaremos na semana que vem, mas não, porque eu vou tirar uns diazinhos de férias, vou dar uma descansada. A gente volta na semana do dia 14 de julho, com o Andreasa Reage, com o Estadão Analisa, com as colunas no Estadão. Eu conto com vocês. Tchau, meus amores.